Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa Trajetória, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e que nesse ano celebra 125 anos de história. Como parte das celebrações pelos 125 anos da Exalc, a TV USP produz, nesse mês de março, uma série especial do Trajetória falando da história de mulheres que ajudam a construir, consolidar a história da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E hoje eu tenho o prazer de receber a professora e pesquisadora Silvia Helena Galvão de Miranda. Professora Silvia, obrigado por aceitar mais um convite para participar aqui do nosso programa. Bom dia, Fabiano, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu não me sinto muito confortável nas câmeras, né, diante das câmeras, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês. Professora, eu quero começar contando um pouco da história da senhora antes da Exalc. Como é que a senhora chegou à escolha dessa carreira e como essa carreira lhe colocou na Exalc? Ok. Bem, na verdade eu sou piracicabana, então por nascer em Piracicaba, a Exalc é um cartão de visitas, né? Enfim. E aí eu venho de uma família de agrônomos. E são vários agrônomos na família, desde 1900 e no começo do século passado, efetivamente, o irmão mais velho, um dos irmãos mais velhos do meu pai, se formou aqui em agronomia. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Isso foi, sabe que eu não tenho certeza, acho que foi entre os anos 20 e 30, realmente foi o primeiro agrônomo da família, e exalquiano. Porque o meu avô veio de Portugal, tinha uma ligação com a terra, né? Então, enfim, essa conexão com a questão agrícola. E aí, eu admirava muito os meus primos, que eram agrônomos, pesquisadores lá em Campinas, na maior parte geneticistas. E aí, desde os 10 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser cientista também. Na sequência, a minha mãe veio trabalhar aqui na Exalc, que foi funcionária administrativa aqui. Então, todos os dias eu vinha para cá, trazê-la para o trabalho. E fui criando aquele laço, né, afetivo aqui com a Exalc desde menina. Mais tarde, né, quando já estava na época de prestar vestibular, arranjei como desculpa estudar para o vestibular e eu vinha estudar aqui na biblioteca para paquerar os engenheiros agrônomos, né, os estudantes, confessando realmente meu pecado. E aí prestei, né? E foi muito interessante, Fabiano, eu acho que essa é uma mensagem interessante também, né, para os jovens principalmente, porque quando eu soube da aprovação, eu tinha entrado numa crise de adolescência aos 17 anos, né, um pouco tardia, e aí eu tinha resolvido que eu não queria mais ser agrônoma, eu queria estudar literatura. Então eu chorei muito, porque e agora, o que vou fazer? E meu pai foi taxativo, ele falou, se você quiser ir fazer letras, tudo bem, vai ter que sair de Piracicaba, você vai ter que arranjar um emprego. E aí eu falei, não, né, no conforto aqui, o medo de ir para a vida lá fora, né, que eu imagino os jovens enfrentam isso, eu não enfrentei e resolvi ficar aqui. E aí foi bacana porque logo nos primeiros dias de aula, eu estava, né, poxa vida, vou ter que estudar muito essas áreas biológicas. E eu escutei uma palestra do nosso querido professor Evaristo Neves. E sempre, né, ele sempre teve essa coisa da motivação dos jovens, né? E eu me enxerguei ali na questão da economia, né? Quando ele falou que tinha área de economia aqui dentro da Exalc, eu falei, pronto, eu estou salva. E fiquei entusiasmada, fui procurar o professor Evaristo, pedi um estágio. Infelizmente ele já tinha completado os seus alunos do grupo de estágio, e aí eu fui convidada pelo professor Flashman para fazer estágio na área de zoologia, de acarologia, e foi
E aí começou a minha carreira na pesquisa, porque desde o primeiro ano, né, eu trabalhei 3 anos com o professor Fleshman, na sequência também, durante esse período, cheguei a trabalhar com fisiologia vegetal, trabalhei com anatomia foliar com a professora Beatriz Pesato, pessoas assim que eu respeito e considero muito todos eles, eu acho que parte do que eu sou, de fato, eu devo a eles. Fiz estágio na zootecnia, o famoso CPZ, e só voltei depois para economia quando eu voltei para o mestrado, né, já depois de formada. E foi isso, foi assim que eu cheguei à Exalc. Né? E o mestrado e doutorado, a senhora fez os dois aqui? Como é que funcionou isso depois na pós-graduação? Sim, eu me formei e fui morar numa fazenda, uma pequena fazenda de produção de leite. E aí a gente pegou justamente aquele período Collor de Mello, que na economia a gente estuda, que é o período em que o Estado começou a diminuir a sua intervenção sobre os setores agrícolas, agropecuários, e aí ele por exemplo, suspendeu, acabou com a política de garantia de preço de leite. Então foi assim um horror aqueles 3 anos ali de produção de leite, porque todo o sistema de proteção, né, de suporte financeiro para os agricultores, em vários setores estavam desmantelando. E aí eu tinha uma filha, bebê, né? Nessa época era uma bebezinha, ela cresceu, fiquei durante 3 anos nessa fazenda, e aí eu resolvi que queria fazer um mestrado. Eu estava muito apavorada, porque depois de 3 anos morando numa fazenda, trabalhando ali junto com o meu ex-marido na produção do leite, eu fiquei muito insegura de procurar um emprego, então eu falei, bem, eu vou fazer aquilo que eu gosto, que é realmente estudar. E aí eu vim para a Exalc, descobri que tinha uma chamada para mestrado no departamento de economia, tinha vindo inclusive para uma visita de rotina no pediatra da minha filha, e aí eu falei, poxa vida, eu vou tentar, né? E eu vim com a cara e a coragem, né, com aquela... Assim, realmente as pessoas olhavam para mim e diziam assim, essa daí é uma camponesa, né? Eu cheguei aqui para entrevista, me lembro até hoje, né, de trança, né, uma trança comprida, tinha cabelo comprido. Eu realmente vim vestida de camponesa, com muito orgulho, né? Gostei demais desse período de morar no campo, de ter contato com a realidade da produção. E aí eu realmente coloquei o meu coração ali naquela entrevista, expliquei que eu sempre gostei de economia, tinha feito matérias, disciplinas optativas na área de economia, mas que nunca tinha tido chance realmente de fazer um estágio, até porque eu engravidei durante a graduação, então na hora que de novo surgiu uma oportunidade de trabalhar com economia, que eu já estava ali no 4º ano, eu estava grávida. Então, expliquei tudo isso e aí os professores apostaram em mim e eu fiz o mestrado. Aí eu tinha também, depois eu tive um 2º filho, então quando eu entrei no doutorado eu queria muito fazer um sanduíche, eu queria... enfim, mas aí com criança, novamente com uma criança pequena, eu falei não, né, eu vou continuar aqui, e fiz o doutorado enquanto trabalhava em São Paulo. Na verdade, os colegas depois me disseram, né, eu tinha sido a primeira doutoranda que foi aceita trabalhando e fazendo doutorado. E sempre adorei, não? Adorei. Mas aí a senhora morava lá ou morava aqui e se deslocava diariamente para estudar, para trabalhar? Como é que funcionava isso? No início, com as disciplinas, eu ficava 2 ou 3 dias em São Paulo e voltava para cá. Meus filhos ficavam na casa dos meus pais, então me ajudaram demais, né? Eu não cheguei onde eu estou hoje se não fosse pelo apoio, né? Não só dos meus pais, mas das minhas irmãs. Elas se dedicaram muito a me ajudar a cuidar dos meus filhos, levar para a escola, levar para fazer esportes, né? Então, nada teria sido possível, né, de estar hoje na Exalc se não fosse minha família.
E aí eu viajava, né, durante a semana. Quando as disciplinas acabaram, eu resolvi enfrentar São Paulo com a família. Levei as crianças para São Paulo, todo mundo meio apavorado, porque pra gente que é do interior, para mim que tinha morado numa cidadezinha de 5.000 habitantes, né, que era essa onde a gente tinha a fazenda, morar em São Paulo, né, é sair assim de 5.000 habitantes para, na época, 11 milhões de pessoas. E foi maravilhoso. Eu até digo assim, né? Eu sempre pensei positivo, sabe, Fabiano? E as pessoas diziam, você não tem medo de morar em São Paulo? Eu falava, um pouco, eu tomo cuidado, né? Eu sou sempre muito cautelosa, meus filhos, passei isso para eles. Graças a Deus nunca me aconteceu nada de ruim em São Paulo. Mas eu sempre mantive esse pensamento positivo de que as coisas iam dar certo, não? E aí, quando eu terminei o doutorado, eu fui convidada para assumir aqui como professora temporária, né? Prestei o concurso de professora temporária para substituir o professor Marcos Yankee na disciplina de Economia Internacional, que era o meu xodó, era a minha área de pesquisa, né? E aí eu larguei meu emprego, meu bom salário em São Paulo e voltei para Piracicaba para dar a aula e para fazer pesquisa lá no CPEA, onde durante o mestrado eu também já tinha trabalhado com pesquisa, né? E eles me acolheram de volta. Foi uma aposta, né? Porque depois que você tem um salário, você já tem uma família, claro, de novo, né? Aí eu ressalto a importância desse apoio familiar, porque para viver de bolsa, de projetos de pesquisa, às vezes você tem, às vezes não, salário de professor temporário. Às vezes o trâmite demora meses. Se não fosse de novo a casa de papai e mamãe, eu não teria conseguido, né? Até realmente eu me integrar ao quadro de docentes. E é hoje, como docente efetiva da casa, pesquisadora, né? Quais são as atividades que a senhora desenvolve aqui? Leciono, né? De 2001, 2002 para agora, eu já transitei por várias disciplinas. Então, atualmente, eu atuo na área de microeconomia e faço pesquisa na área de economia aplicada. Trabalho com áreas que eu costumo designar como transversais dentro do nosso setor de economia, né? Porque a gente tem aquela economia pura, teórica, e eu trabalho sempre nas aplicações voltadas para o setor agropecuário, ou para questões relacionadas a meio ambiente, defesa agropecuária, fazendo estudos de impacto econômico, e mais recentemente passei a trabalhar bastante com políticas de combate à fome. Então essas são as áreas em que eu faço pesquisa. Continuo no CPEA, né, atuando como pesquisadora. Então, como todos os docentes da Exalc e da USP, a gente leciona, a gente faz pesquisa, a gente faz extensão, né, e além disso, tem aquelas atividades vinculadas à gestão também, né? Então, já fui chefe de departamento, continuo atuando muito no intercâmbio, nos programas de intercâmbio internacional para os alunos. Enfim, são várias atividades. Eu ia passar aqui pelo menos mais uma hora só falando dessas atividades. E a atividade docente tanto na graduação quanto na pós, professor? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, e como eu disse, com microeconomia, orientando. Atualmente tenho 8 orientados de doutorado, além da atuação na graduação, não? Agora, e a Sílvia, para além de todas essas atividades, de toda essa agenda da Exalc, o que a Sílvia gosta de fazer, aonde a Sílvia gosta de ir, quando não está dentro do campus Luiz de Queiroz? Puxa vida, meus filhos de imediato iam dizer assim, não existe essa vida fora, né? É uma Respira Exalc, que era uma queixa comum, né? Que a gente, como pesquisador, costuma enfrentar. Mas assim, demorou um pouco, Fabiano, mas eu consegui abrir um pouco de espaço para a Sílvia fora daqui, não? E antes de te falar o que eu faço, eu vou até te dizer onde é que foi a chave. A chave, apesar de todas as queixas
queixas da família, né? Não só dos filhos, da família. Você precisa parar. Uma vez faço parte de um consórcio internacional de pesquisadores, e logo que eu me ingressei, ainda como uma bolsista no consórcio internacional, nós fomos jantar com os docentes, né? Americanos, canadenses, tinham europeus, recém-pesquisadores de vários países, e a coordenadora desse programa de capacitação, ela começou a perguntar para cada um de nós ali à mesa, durante o jantar, o que a gente gostava de fazer, né, fora da atividade de pesquisa. Essa pergunta me deixou chocada, porque eu escutando os colegas, né, tinha um colega chinês, tinha um colega do Peru, do Equador, perdão, do Chile, dos Estados Unidos mesmo, da Europa, e todo mundo tinha alguma atividade, e eu tive que pensar muito, né, o que eu vou responder. E aí isso realmente deu aquela virada, e eu passei a me dedicar um pouquinho mais a outras atividades. Então eu abri um espaço para tocar piano, que era um sonho de infância. Então eu continuo aprendendo. A minha professora deve ter sérias queixas de mim, né? Mas eu digo, eu estudo piano para mim. É um pouco egoísta, mas eu acho que a gente se dedica tanto assim à carreira, que eu disse, o piano é para mim, né? Então eu não toco nada bem depois de, 15 anos de aula. E além do piano, eu estudo francês, né, que é outra coisa que eu tenho uma paixão desde a infância. Devo ter sido francesa em alguma outra vida, porque quando eu ando, né, vou a trabalho para a França, frequentemente me perguntam, né, acham que me param na rua para pedir informação, então eles pensam que eu sou francesa, estou incorporando. Então eu estudo francês, e mais recentemente fui, né, obrigada a caminhar para os exercícios físicos, então eu gosto de fazer pilates, e gosto de caminhar. Não tenho muito tempo para caminhar, mas gosto de caminhar e adoro ler. Adoro ler leituras diversas, né? Romances Água com Açúcar, ficção, livros de guerra, tudo que me aparece pela frente. Aí é o lado Silvia de letras que se mantém. É o lado de Silvia de letras que se mantém, e algum dia, quando eu me aposentar, eu digo que eu vou arranjar um pseudônimo e vou começar a escrever artigos para jornal, usando um pouquinho das minhas críticas, né? Críticas existenciais, críticas, enfim, que... Não precisa esperar se aposentar, professor. Não. Se eu tiver que escolher entre escrever um artigo hoje, um paper, né? Um artigo científico e um artigo... Um ensaio, eu vou ficar no artigo científico. Professora Silvia, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse projeto Trajetória, e parabéns pela carreira, pela vida, parabéns pelo Mês Internacional, o Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí que tem mais Trajetória. Nós estamos de volta com o programa Trajetória, que nesse mês de março celebra o Mês Internacional da Mulher, entrevistando diversas mulheres que ajudam a construir e consolidar a história da Exalc. Eu tenho o prazer agora de receber a Juliana Galvão. Juliana, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui, falando um pouquinho da nossa trajetória e tudo que a gente tem feito aqui na escola. E como é que você chegou na escola? Como é que a Juliana vem parar na Exalc? Conta um pouco dessa história para nós. Olha, a minha história é bastante longa, né? Eu vim para cá, para Piracicaba, para fazer graduação. Eu me formei em biologia e o meu primeiro estágio foi na Exalc. Então eu era uma menina com uma bicicleta Ceci cor-de-rosa e com um sonho, né, de me formar e de estudar.
E ainda na graduação, depois que eu terminei o estágio e a iniciação científica, abri um concurso para técnico de laboratório. E eu entrei e passei. Fui prestar a prova, passei, fui contratada. Então eu estudava no período noturno e durante o dia eu estava aqui trabalhando. Então a Exalc faz parte de toda a minha trajetória e do que eu sou hoje. E eu tive a sorte de ir para o laboratório de pescado, que era coordenado pela professora Marília, que sempre me incentivou aos estudos, à pesquisa, à extensão. E aqui eu me formei. Eu fiz graduação, fiz mestrado orientado por ela, fiz doutorado orientado por ela, né, como técnica de laboratório. E daí, depois de uns anos de Exalc, abri uma vaga que eu estou hoje, que é de especialista, que é mais voltado para pesquisa. E eu prestei outro concurso, passei em outro concurso, e nisso já vão muitos anos. Não vamos nem entrar muito nisso. Não vamos entrar em detalhes dos anos. Eu tive a oportunidade também, né, de fazer uma especialização fora do país, com bolsa da ONU. Então, o meu departamento sempre me apoiou, né? Eu fui com afastamento, com vencimentos, tinha a bolsa da Universidade das Nações Unidas. Eu sou a única brasileira que tem esse título, né? Eu estudei no Marine Research Institute, na Islândia. Então, desenvolvi lá a pesquisa com rastreabilidade do bacalhau. E agora estou aqui com a aposentadoria da professora Marília, coordenando o GTEP, que é o Grupo de Estudos de Extensão em Inovação Tecnológica e Qualidade do Pescado. Então, nós trabalhamos com toda a cadeia produtiva do pescado, né, tanto da pesca quanto da aquicultura, tanto de água doce quanto água salgada, com foco em qualidade e sustentabilidade, desde o peixe dentro da água até ele chegar no prato do consumidor. Quer dizer, essa questão do pescado, ele entra na tua história como pesquisadora desde lá da iniciação, então? Não, na iniciação eu trabalhei com diversos temas. Eu comecei na apicultura, trabalhando com insetos úteis, com controle biológico. Depois eu fui para a química do solo, trabalhando num laboratório, né, de análises químicas de solo e de plantas. E depois que eu fui para o pescado. Então eu passei por esses dois lugares, daí tive toda a experiência de laboratório, né, ali os primeiros passos com a pesquisa. E depois no laboratório de pescado eu já entrei como contratada. Eu era aluna, era estudante, era uma graduanda, mas eu já trabalhava. Então isso fez toda a diferença na minha vida e na minha trajetória, porque eu já tinha toda essa responsabilidade, né, estudando em conjunto e continuei estudando, trabalhando. E isso só foi possível porque a minha chefia acreditou em mim, me apoiou. E eu sempre tive todo esse respaldo da escola em estudar. E o que acaba devolvendo muitas coisas, né, para a universidade. Porque tanto no meu mestrado, no meu doutorado, né, eu tive projetos aprovados pela FAPESP, pela FINEP, nós montamos e reestruturamos o laboratório de pescado, a planta piloto de pescado, e continuamos fazendo isso hoje, né, captando recursos, formando recursos humanos, né, incentivando a área. O nosso laboratório é referência, né, para todo o país. São poucas universidades que têm um laboratório de pescado, né, que tem uma disciplina voltada, né, a toda a cadeia produtiva do pescado, que é uma disciplina que a gente construiu junto com o departamento de zootecnia, né. Então temos um departamento de zootecnia, a gente trabalha em conjunto também, né? Então a gente só tem crescido, evoluído e conseguindo, né, desenvolver pesquisas que trazem retornos para a sociedade e para a cadeia produtiva do pescado. É um setor que está em plena ascensão, né, crescendo, se despontando. O país já é o 4º produtor de tilápia e segue aí bombando, né? Nós trabalhamos com a produção, né, de alimentos de proteína aquática de excelente qualidade. Então eu acredito que daqui para frente a gente vai subir. Então vamos falar um pouco dessa Juliana
para além desse universo do pescado, para além desse universo da pesquisa e da universidade. O que a Juliana gosta de fazer, por onde a Juliana anda, quando não está de corpo e alma na pesquisa? Olha, eu tenho uma vida pessoal e social bastante intensa, né, familiar, ali nos meus relacionamentos com amigos, então eu priorizo isso bastante. Eu faço muita atividade física, então todos os dias eu pedalo, eu treino, eu sou yogi, eu faço yoga várias vezes na semana, eu nado. Então a minha vida basicamente se resume a isso, né? Estar com as pessoas que eu amo, cultivando os meus afetos, né? Estando presente sempre, cuidando de mim, né? Eu também medito todos os dias. Eu falo, para a gente aguentar o batidão, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? De corpo, mente, espírito. Então acho que isso me alimenta para que eu consiga desenvolver essas minhas atividades, né? Adoro viajar. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu viajo bastante. Para além das viagens profissionais. Para além das viagens de trabalho, então sempre tem espaço para isso também. Então, tudo que envolve mar e floresta e mata e montanha, você pode me chamar. Eu brinco que se tiver uma viagem para Nova York, uma para o meio do mato ou para uma praia deserta, eu vou preferir o meio do mato e a praia deserta. É o que me reabastece. Né? E dessa forma, eu acho que a gente conseguindo equilibrar, né, alguns pratos da vida que a gente considera como prioridade, eu acho que a gente é retroalimentado. E para sempre estar fazendo isso de uma melhor forma. Então, eu acredito que a Juliana, fora da universidade, é essa pessoa presente, né, nos momentos, nas relações, né, nos compromissos, que só me trazem coisas boas, só me trazem afetos. E eu só tenho a agradecer por conseguir fazer esse gerenciamento de todas as coisas ao mesmo tempo, né? Porque a nossa vida é isso. É um eterno exercício É um de eterno gerenciamento. Para encerrar, né, esse nosso bate-papo, né, se você pudesse dar um conselho, né, para aquela jovem que pensa, né, o que deseja, que almeja investir nessa carreira como pesquisadora, né? Que conselho você daria depois desses anos de carreira, né, consolidada, reconhecida? Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que para a gente estar bem nas nossas atividades, a gente tem que estar bem conosco, com o nosso emocional, né? E eu vejo que isso tem virado uma tendência de doenças, de patologias ligadas, né, à psique, à área emocional. Então façam terapia, cuidem, né, do seu self, do seu eu, pratiquem o autoconhecimento, porque a gente tem que estar bem, tem que estar equilibrado para poder desenvolver todas as coisas que a gente almeja conquistar os nossos sonhos. Segundo ponto, não tenham medo, se capacitem, coloquem a cara a tapa, se joguem nas oportunidades, aproveite, porque eu só estou onde estou hoje e consegui as coisas que consegui, porque mesmo sendo uma menina, eu me jogava para as coisas, eu não tinha medo, eu perguntava e eu estudava, né? Eu me preparava. E é aquela curiosidade do pesquisador, é aquela ânsia do conhecimento. E encontrar uma área, uma profissão, uma atividade que faça seu coração vibrar. Eu não vejo o trabalho como uma obrigação, eu amo o meu trabalho. Hoje eu vim agradecendo por estar num lugar tão lindo, com tantas possibilidades, com problemas, com pontos fracos a serem resolvidos. Claro que isso é a vida, né? Mas a gente constrói o caminho que a gente quer ter. E o importante não é só o objetivo, é todos os passos, né? Esse caminhar, essa construção. Eu acho que até isso a gente tem que saber olhar com olhos de gratidão e com olhos de aproveitar os momentos, porque tudo é importante para o nosso crescimento, inclusive os nãos, as quedas, os problemas, são coisas que vão nos lapidando, né, nesse processo. E pensar que a gente não pode parar nunca, a gente tem sempre algo a conquistar, a almejar e a alcançar. Eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar para todas as meninas e mulheres, né, que desejam, né, se colocar e percorrer a carreira de pesquisador. Perfeito. Eu conversei
com a pesquisadora Juliana Galvão. Juliana, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse projeto especial do Trajetória, alusivo ao Mês Internacional da Mulher. E parabéns pela carreira, pela história, pelo mês e pelo Dia Internacional da Mulher. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer enorme, né, ser lembrada e poder colaborar com esse importante projeto. Obrigada, Fabiana. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Trajetória, lembrando que tudo aquilo que produzimos é feito pensando em você. Por isso, seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões são sempre muito bem-vindos. Envie através dos nossos perfis nas redes sociais, que para nós será um prazer contar com a sua participação e a sua colaboração. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau!